Olá a todos, nós somos do Grupo 6 e hoje vamos apresentar o tema sobre lixões no Brasil, uma análise da obsolescência dos produtos e seu impacto no meio ambiente no último século. E estes são os integrantes do grupo. A agenda desse trabalho, então, primeiro será abordada a introdução, depois a obsolescência programada e perceptiva, depois o cenário dos lixões, os impactos ambientais e a relação entre as variáveis, a previsão do cenário nos próximos anos e os resultados e as conclusões. Qual que é a problemática desse trabalho? O aumento do consumo de eletrônicos, a coleta e o descarte inadequado desses resíduos geram como consequência o gradativo aparecimento de lixões a céu aberto que impactam diretamente no meio ambiente. E qual que é a hipótese que a gente formulou? Há uma relação direta de causa e consequência na estratégia da obsolescência programada, no impacto ambiental gerado pelo alto número de lixões a céu aberto no território brasileiro. Esse tema no último século se tornou muito importante, como vimos na aula sobre indicadores de desenvolvimento sustentável, e por causa disso, o tema sobre lixões se tornou um dos 17 objetivos da ONU até 2030 e se enquadra na ODS 12, que representa o consumo e produção responsáveis. A partir desse relatório brasileiro da ODS 12, é possível observar que o Brasil possui muitos pontos vermelhos que representam o desempenho baixo no consumo e produção responsáveis. E um dos indicadores desse relatório é a porcentagem de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente, ou seja, a porcentagem de lixo que não vai parar nos lixões ou aterros clandestinos. Falando sobre lixão e aterro, qual é a diferença dos dois? No lixão, o lixo é depositado a céu aberto, sem tratamento adequado, podendo contaminar a água, o solo e atrair doenças. E dentro do aterro, o lixo é depositado em solos que receberam tratamento, como impermeabilização, nivelamento, etc. E o chorume é drenado e tratado. Então, por que os resíduos eletrônicos vão parar em lixões e não em aterros que possuem maior controle ambiental? A existência de lixões resiste no Brasil por alguns motivos. O primeiro é a falta de prioridade na gestão de resíduos sólidos dos estados. O segundo é a carência de recursos destinados aos municípios para que eles tenham infraestrutura adequada para destinar os seus lixos. E o terceiro é a carência de educação ambiental da população. E o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Apesar dessa lei ter sido criada em 2010 e ter como uma das metas acabar com a disposição de resíduos em lixões até 2014, a medida foi prorrogada para 2024. Então, o problema nunca é resolvido, só passado para o futuro. Para sustentar nossa problemática, nós retiramos um trecho do documentário A Conspiração da Lâmpada. The trash that for so long in the industrial age has been hidden from view is now coming into our lives and we can actually no longer easily avoid it. The waste economy is reaching its last legs because they don't physically have anywhere else to put the waste. Planned obsolescence, what I understand of it, is it has been driven because there are economical incentives to do so. It is more interesting for a company to build a product that doesn't last longer than 3 years or 1,000 hours, because then they can sell more products. Para sustentar a hipótese, nós trouxemos um artigo que fala sobre a gravidade da obsolescência programada, gerando descarte ilegal nos lixões, e uma reportagem da BBC News que narra uma denúncia de um cemitério eletrônico em Gana, na África. Bom, iniciando essa questão da obsolescência programada e observada, nós vamos iniciar com uma questão mais histórica. Então, retomando para a década de 30, 40, nós temos a Revolução Industrial, produção em escala, um mercado muito aquecido e que visava sempre o lucro. E com isso, muitas pessoas começaram a comprar de forma compulsiva, reduziram a sua necessidade de compra com os anos, porém as indústrias queriam vender cada vez mais. E com isso, eles tinham a necessidade de gerar essa necessidade. Então eles reduziram o tempo de vida dos produtos que eles produziam para que as pessoas comprassem esse ciclo de compra, produção e falha se perifazesse de forma mais rápida. Um exemplo que nós podemos citar é o cartel de Phipps, por exemplo, que foi quando eles reduziram a quantidade de vida útil das lâmpadas para que eles pudessem produzir na mesma quantidade e as pessoas comprassem com um período de tempo menor. E até mesmo trazendo para a atualidade, nós temos a lei de Moore, que retoma aí a questão dos microchips, que você não consegue ter um microchip que esteja de acordo com a sua necessidade, porque a quantidade de dados que ele precisa processar é muito grande. E aí, nesse caso, você compra outro que tenha essa capacidade e que vai aumentar o valor, novamente, visando o lucro. Aprofundando um pouquinho mais na questão da obsolescência, nós temos a programada, que é aquela que realmente visa o lucro extremo, que veio lá da Revolução Industrial, como eu citei anteriormente. Dois exemplos que nós podemos citar aqui é a questão das impressoras, que independentemente do quão bem você cuidar dela, vai chegar no limite que ela vai falhar. Até mesmo no iPhone, aqui nesse caso, no caso de New York, da Casey Neistat, o iPod dela falhou, a bateria falhou depois de 18 meses, simplesmente não teve nenhum retorno, nenhuma justificativa do porquê. Isso porque a obsolescência programada é focada em colocar uma bomba relógio que no momento em que você inicia o uso, aquele produto já tem lá o histórico dele, já tem a história dele escrita para que em algum momento ele fale e que você tenha que comprar outro. Até mesmo a assistência para você conseguir consertar aquele produto é cara para que você force a comprar um produto novo e acelere esse ciclo que foi comentado anteriormente.
A obsolescência percebida tem a ver com o status. Graças à globalização, aos meios tecnológicos, aos meios de comunicação que tomaram uma força imensa nessa quarta revolução industrial que nós vivemos, as pessoas elas tendem a mostrar cada vez mais, a ter o status, o ego, a luxúria. E com isso, eu tendo a ver o que o outro tem e comprar aquilo para que eu faça parte daquele grupo que é tido como o certo, o correto. Um exemplo muito bem dado é a questão até que Emily Durkheim coloca da coerção social. Para não ser excluído daquele grupo social, eu vou fazer aquilo para fazer parte dele. Então, mesmo que eu não necessite daquele produto realmente, eu vou descartá-lo e vou comprar um outro que atenda às minhas necessidades de forma igual, mas que seja aceitável de forma social. Com isso em vista, nós temos alguns impactos que são gerados diretamente pela obsolescência programada e percebida, que aceleram esse ciclo de produção, de usabilidade e descarte de produtos eletrônicos, principalmente. Então, nesse caso, eles impactam diretamente no descarte, acumulam uma maior quantidade de lixo, e esses lixos, esses resíduos eletrônicos que não são tratados, são levados a aterros a céu aberto, lixões, e que podem afetar o meio ambiente. E nos próximos slides nós vamos aprofundar qual que é a causa e a consequência dessas questões que estão diretamente entrelaçadas com o desenvolvimento, porém com grande impacto na sustentabilidade. Segundo o IBGE, mais de 50,8% dos municípios brasileiros possuem lixões a céu abertos. Isso, transformando em número de cidades, significa que mais de 3 mil cidades brasileiras encontram-se com esse problema. Algo extremamente alarmante. Olhando também para outro dado, dessa vez da Unicef, temos que ao menos 50 mil crianças e adolescentes encontram-se sobrevivendo e trabalhando de forma ilegal em lixões. Algo que é muito assustador, pois nos lixões os detritos são descartados de forma irregular, sendo eles expostos ao meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento, e assim, então, eles são vetores para a contaminação do ar, do solo, da água, lençóis freáticos, e assim, ele também provoca o surgimento de pestes como ratos, vermes e moscas que causam doenças ao ser humano. Na imagem acima, é possível ver o que um lixão faz. Então, ele faz com que o enxurume infiltre nos lençóis freáticos, atrai animais, odores são liberados na atmosfera, entre outros gases tóxicos. Nas aulas da nossa disciplina, foi apresentado o documentário Ilha das Flores, no qual é um curta-metragem dirigido por Jorge Furtado em 1989, e nele retratada a situação de um lixão em Porto Alegre localizado em uma ilha chamada Ilha das Flores. Entretanto, nessa ilha não tem muitas flores, devido à quantidade de lixo descartada nele. No documentário é retratado a vida útil de um tomate, mostrando desde a sua produção até ele ser vendido, estar dentro de uma casa de uma família de classe média e ser descartado por eles. Em seguida, esse tomate vai para o lixão, no qual ele serve de alimento aos porcos. Entretanto, é retratado um tomate que é julgado por nem servir para isso, e é dado para pessoas em condições de miséria que vivem nessa ilha. Logo, ele é uma crítica aos padrões de consumo do sistema capitalista, e mostrando de forma que a produção exacerbada é algo extremamente prejudicial ao meio ambiente e pode ter consequências inigualáveis. Analisando o cenário dos lixões sob a ótica do documentário Ilha das Flores, temos que, apesar de ser um documentário de 1989, ele ainda é muito atual, pois representa o que está acontecendo nos lixões, mostrando como as pessoas estão sobrevivendo e tirando sustento neles, e dentre essas pessoas, crianças e adolescentes estão trabalhando de forma ilegal e exploratória. Em 2012, a Rede Globo apresentou a novela Avenida Brasil, que retratou a realidade dos lixões no Rio de Janeiro, e nela é tratada a drama de Rita, uma menina que com 4 anos foi abandonada em um lixão e sofreu nas mãos de Nilo, um homem extremamente ambicioso e cruel, assim como é mostrado o dono dos porcos em Ilhas das Flores. Ele se aproveita de menores de idade indefesas para conseguir dinheiro com o lixo coletado. E isso, analisando para atualmente, em 2022, temos também a obsolescência programada, que contribui muito para a situação, pois com a quantidade de aparelhos eletrônicos que estão sendo descartados e devido aos seus materiais preciosos, ele acaba se tornando um vetor para que outras pessoas caiam nessa situação de ter que explorar o lixo para conseguir algo para sobreviver. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais ocasionados pela obsolescência programada, né? Então, os avanços tecnológicos, né, a redução do ciclo de vida útil dos aparelhos eletrônicos, elas geram um crescimento exponencial de resíduos eletrônicos, né? Que se não obterem ali uma destinação adequada
podem levar e ocasionar sérios danos, né, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. A gente vê a evolução ali dos números, né, de 2014 a 2021. Então, a obsolescência programada, ela causa impactos ambientais extremamente danosos, né, que vão desde a quantidade cada vez maior de lixo acumulado a uma exploração de recursos naturais, né, de poluentes encontrados tanto na fabricação quanto nos materiais produzidos. Então, a gente tem o uso ali de metais pesados altamente tóxicos, né, na composição de equipamentos, né, então como celulares e computadores, né, a gente tem mercúrio, berílio, chumbo, né, que são metais pesados que podem contaminar os lençóis freáticos, né, quando enterrados incorretamente, ou emitir toxinas perigosas, né, quando queimados. Bom, então a obsolescência programada, ela gera mais gastos de energia e matéria-prima e, consequentemente, aumenta a emissão de poluentes. A acumulação desses resíduos, ela resulta em uma deterioração do meio ambiente que, por sua vez, impacta diretamente nas mudanças climáticas. O descarte indevido, ele causa, como a gente comentou anteriormente, contaminação do solo. Então, nas imagens a gente até consegue observar esse impacto, né? Materiais como chumbo, cádmio, bromo, níquel, eles contaminam o solo e o acúmulo no ambiente podem levar também a doenças respiratórias, feridas na pele e até mesmo câncer. Então, como conseguimos minimizar o impacto ocasionado pela obsolescência programada, né? Que variáveis e temas vistos em aula podemos utilizar? Então, aqui envolve buscar o consumo e desenvolvimento sustentável, né? Que foi lá definido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, uma compatibilização entre direito e sustentabilidade é de extrema importância, porque são necessárias regras para se concretizar a proteção socioambiental, né? Então, a função do direito entra justamente em sistematizar e regular as questões que envolvem consumo e meio ambiente, utilizando ali de instrumentos jurídicos, né? Então, essa questão de consumo sustentável, ela foi abordada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro, e aí resultou em uma série de documentos, né, entre eles a Agenda 21 e a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, a Agenda 21 é um documento que recomenda que seja empreendido um esforço conjunto entre governo, indústria e sociedade em geral, com o intuito de reduzir a geração de resíduos e produtos descartados. Então, ela estimula as ações aqui descritas nas letras A, B e C e se implica diretamente no desestímulo à obsolescência programada. Então, o princípio 8 da Declaração das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na Rio 92, discorre justamente que para atingir o desenvolvimento sustentável e a mais alta qualidade de vida para todos, os estados eles devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover as políticas demográficas adequadas. Então, no final, é necessário um esforço coletivo, que envolve o Estado e a sociedade na busca pelo consumo sustentável e uma promoção da educação ambiental. Bom, falando agora de previsão do cenário para os próximos anos, nós consideramos os seguintes aspectos para conseguir fazer esse cálculo. Nós pegamos dados de uma empresa chamada Estatista, que mostrou a quantidade de lixo eletrônico gerado no Brasil entre os anos 2015 e 2018. Os dados obtidos são mostrados aí na tabela 1. Em paralelo a esses dados obtidos na tabela 1, nós observamos, por dados divulgados pela Agência Brasil, que menos de 3% do lixo eletrônico é descartado em um local correto e que 97% desse lixo é dedicado a locais incorretos, como lixões. A partir desse número, nós fizemos, então, uma previsão da quantidade de lixo eletrônico que é destinada aos lixões. E esses números são obtidos aí na tabela 2. A partir dos dados obtidos na tabela 2, então, nós pudemos projetar uma curva que nos deu uma expressão, e essa curva e a expressão são mostradas nesse gráfico 1. Com base na expressão do gráfico 1, nós pudemos então fazer a projeção do cenário para os próximos anos, e essa projeção mostra para a gente que o número de lixos dedicados a lixões continua crescendo, só que continua crescendo a uma taxa cada vez menor e tende a se estabilizar com o passar dos anos aí. Então, em 2050, a gente prevê que tenhamos cerca de 2,6 toneladas de lixos em lixões. Falando agora de resultados e conclusões do trabalho que a gente fez, nós podemos observar que, apesar de haver uma política nacional de resíduos sólidos, a gente ainda observa o desafio presente de reduzir a zero o número de lixões. A gente observou também que ambas as técnicas, tanto a programada quanto a percebida, tiveram um grande crescimento a partir da primeira revolução industrial. Podemos observar também que a obsolescência causa grandes impactos no meio ambiente, principalmente como a contaminação do solo. Ainda no cenário atual, pelo menos metade dos municípios do Brasil ainda utilizam lixões a céu aberto. Porém, apesar desse cenário, com a previsão que a gente fez, a gente observa que o número de lixos depositados em lixões no Brasil ainda continua crescendo, só que continua crescendo a uma taxa cada vez menor. Considerando tudo isso, então, a gente observa se a nossa hipótese foi respondida. E a resposta é que sim, que há uma relação direta de causa e consequência na estratégia da obsolescência programada ou perceptiva, resultando no impacto ambiental que é gerado pelo alto número de lixões no território brasileiro, concluindo assim, então, o nosso trabalho.